E sejam muito bem-vindos a mais um Enchendo Cash, o seu programa de notícias do podcasting da Testing Company. Aqui você vai ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo da tecnologia, qualidade de software, inteligência artificial e muito mais. Eu sou o Mauro. Eu sou o Matheus e no episódio de hoje vamos falar sobre o ChatGPT Plus de graça para todo mundo, o Gemini e a Volvo, vídeos ultras realistas com o Veo 3 e muito mais. Então aperta o cinto, pegue seu café e vamos enchendo o cash. Então o que é o Veo 3, a nova IA do Google que cria vídeos super realistas? O Google lançou o Veo 3, que é uma inteligência artificial que transforma textos em vídeos tão realistas que parecem filmagens de verdade. Com ela dá para criar cenas tão complexas como, por exemplo, uma floresta em uma tempestade, com imagens em movimento, som sincronizado e até efeitos sonoros. Tudo é gerado automaticamente. O Veo 3 ele entende descrições detalhadas e cria vídeos completos. Se você pedir um documentário sobre leões na savana, ele gera imagens, sons de animais, vento e até a narração. Tudo junto, parecendo uma produção profissional. Ele consegue criar vídeos de até 1 minuto, com qualidade de até Full HD, que é 1080p, superando modelos anteriores como imagem e vídeo. Além disso, entende estilos e tons diferentes, seja para filmes de ação ou, por exemplo, uma animação infantil. Ele tem diversas possibilidades que tu consegue fazer com ele, como, por exemplo, vídeos para cinema e TV, ou então videogames, educação e até coisa para as redes sociais, né? E isso pode ajudar bastante quem quer criar algum vídeo com uma qualidade mais profissional, mas não tem um orçamento para produzir uma cena cara ou fazer coisas bem mirabolantes nesse sentido. O Google também lançou uma ferramenta para facilitar a edição e os ajustes, permitindo que até quem que não entende muito de edição de vídeo consiga criar vídeos bonitos e bem feitos. Por enquanto, ele só está disponível para quem assina o plano Google AI Ultra, que custa $250 por mês e só está disponível nos Estados Unidos. E ele vem através do Flow, que é a plataforma de IA da Google. No Brasil e em outros países, então ainda obviamente não está disponível, mas o Google promete que aos poucos vai expandir. Mas bom, nem tudo é só novidades ou coisas legais, porque ainda tem alguns riscos que podem estar envolvidos com esse negócio de gerar vídeo e tudo mais. Esses vídeos super realistas, eles levantaram algumas preocupações, como por exemplo o uso indevido de imagens, ou então usar para propagar fake news, né? Então por isso o Google está colocando algumas marcas d'água que são invisíveis nos vídeos e trabalhando com alguns especialistas para definir regras e também alguns limites para esse uso, né? É bem bom, uns episódios atrás a gente falou sobre uma pessoa, acho que na China, se não me engano, que tinha recebido um golpe por IA, né? Tinha depositado dinheiro na conta de outra pessoa. Teve outros casos também que a gente comentou, acho que era sobre uma senhora que tinha achado que estava namorando com o Elon Musk e depositou dinheiro pra ele também, né? Então o golpe tá aí na internet e, querendo ou não, quanto mais IA for mais bem feito, mais vai aparecer esse tipo de golpe, né? Infelizmente. Vai ficando mais fácil dos golpistas conseguirem aplicar esses golpes e eles vão tendo cada vez mais ferramentas, né? Isso. Cabe os especialistas agora conseguir algumas salvaguardas para isso. É verdade. E para a nossa próxima notícia aqui, quase metade dos jovens toparia viver sem internet. E eu tô nesse meio aí, tá? Eu também tô pensando nisso já, ficar vivendo sem internet. Acho que seria legal. Pode parecer meio estranho, mas uma pesquisa recente mostrou que muitos jovens estão meio de saco cheio da internet, especialmente das redes sociais. O levantamento revelou que quase 46% dos jovens entre 16 e 21 anos preferiam viver em um mundo sem internet. O motivo é sério, a maioria sente que tempo online prejudica a saúde mental. Para ter uma ideia, 68% disseram que se sentem pior depois de passar um tempo rolando o feed. E mais da metade toparia um toque de recolher digital, que limita o acesso aos aplicativos depois das 22 horas. O estudo também trouxe dados curiosos e preocupantes. Um quarto dos jovens passa mais de 4 horas por dia nas redes sociais, 42% admitem mentir para os pais sobre o que fazem online, e quase metade já mentiu sobre a idade, e 27% fingem ser outra pessoa na internet. Especialistas dizem que, além dessas medidas como toque de recolher, é fundamental que empresas e governos criem ambientes virtuais menos tóxicos e menos viciantes. E isso é muito interessante e muito complicado ao mesmo tempo, porque aqui no Brasil, principalmente, se fala muito sobre a regulamentação das redes sociais, e tem um grupo que é muito a favor, mas tem um grupo muito grande que é contra também, né? E daí tem toda aquela questão de, tipo, até onde vai a nossa liberdade de expressão, né? Até onde que não vai. Mas eu sou um pouco a favor da regulamentação, assim. Eu acho que não faz sentido a gente ter um local na internet onde a gente pode falar o que a gente quer, independente de quem vai ferir, né? Então é uma discussão complicada, mas eu concordo que teria que ter um ambiente um pouquinho mais ameno para todo mundo, né? Mas também é um tema bem interessante, tipo, de não
tipo, nunca conhecer a internet, cara. Acho que seria muito legal se a gente nunca conhecesse a internet, sabe? Porque tirar agora, depois que a gente tá familiarizado, é meio estranho. Mas se a gente nunca conhecesse isso, eu penso que seria, tipo, totalmente diferente as coisas, né? Seria... Pois é, eu tenho um primo meu que ele era do interior, só que, tipo, não é daquele interior onde tu pensa que é uma cidadezinha pequena. Não, tipo, era interior mesmo. Tipo, a casa dele era a única casa em 6 quilômetros de distância, assim. Então, tipo, a maior tecnologia dele era rádio, tá ligado, cara? E ele viveu lá até uns 10 anos atrás. E bem depois, que, tipo, sim, ele tinha contato com televisão, mas com internet ele foi ter, tipo, mais depois, assim. Ele deve ter sido muito maluco, né? Porque eu tenho contato com internet desde os 5, 6 anos de idade. Pois é, né? Bah. Bizarro isso aí. TikTok lança recurso para ajudar usuários a dormir melhor. O TikTok anunciou um novo recurso que é voltado para o bem-estar dos seus usuários. Exercícios de meditação guiada, disponíveis diretamente na plataforma. A funcionalidade foi criada com foco principal nos adolescentes, em usuários que têm menos de 18 anos de idade e que vão ficar no aplicativo depois das 22 horas. Eles vão ter o seu uso interrompido por uma tela relaxante, com música suave, técnicas de respiração e uma mensagem clara. É hora de dormir. Mas dormir 10 horas é fogo também, né? Hoje que eu tô velho, eu tô dormindo 10 horas, né? Mas quando eu era adolescente, né? É difícil, mas eu acho que seria muito legal se conseguisse dormir 10 horas todos os dias. Hoje eu consigo. Hoje eu tô velho já. Já os adultos poderão ativar a função manualmente, definindo o horário para receber lembretes diários de meditação. Essa iniciativa faz parte de uma série de medidas que a plataforma vem adotando para melhorar sua imagem em relação aos efeitos do uso excessivo sobre a saúde mental, especialmente entre os jovens. Além do novo recurso, o TikTok também anunciou uma doação de 2 milhões e 300 mil dólares para uma organização que atua na área, por meio do seu Fundo de Educação em Saúde Mental. Essa novidade, então, ela surge em meio a alguns dados que mostram o impacto que o TikTok vem tendo na rotina dos brasileiros. Atualmente, o tempo médio de uso no app do Brasil é de 30 horas mensais, superando outras redes sociais. Além disso, mais de 70% dos brasileiros relatam dificuldades para dormir ou insônia. O lançamento dessa função também reflete um movimento mais amplo. O mercado do Sleep Tech está em um crescimento acelerado e já é avaliado em 23 bilhões de dólares. Assim, além de um gesto em prol de saúde pública, o TikTok se posiciona dentro de uma tendência global que valoriza o bem-estar e o sono de qualidade. Tem um exercício que eu venho fazendo há algum tempo, que eu usava muito o TikTok, daí eu excluí ele do meu celular e eu nunca reinstalei ele, faz 1 ano e meio mais ou menos. Daí agora eu desinstalo o Instagram durante a semana, porque senão acontece, né, de eu ficar ali às vezes em reunião, Instagram, né, ficar viajando, e eu instalo só ele no final de semana, mas eu quero ver se eu consigo eliminar ele de vez também, assim, porque senão, cara, eu perco muito tempo rolando feed ali, e o próximo é o YouTube, porque eu olho muito YouTube pra dormir, daí quando eu conseguir esses 3, o meu celular vai virar aquele de botão de voz, sabe, só pra responder o WhatsApp. De flip. De flip, É pior que isso é uma coisa que eu acho que eu não tive muito, porque eu nunca fiz Instagram. Então, eu não tinha esse o TikTok, eu acho que eu usei durante, tipo, 1 mês na pandemia e depois nunca mais, porque aquilo me deixava muito, tipo, E daí eu consegui cortar isso antes de eu ficar meio viciado, então é bom. Mas ainda tem outros males, tipo o Twitter e o Reddit, que também são tão maus quanto. E continuando aqui falando de inteligência artificial, ela está virando terapeuta, conselheira e companhia em 2025. A inteligência artificial já mostrou que pode escrever e-mails, gerar códigos e responder perguntas com eficiência. Mas em 2025 ela deu um passo além. Passou a ser usada como um apoio emocional, coach pessoal e até como uma espécie de amiga digital. E como comentado também às vezes como amante digital, né? Quem nunca olhou o filme Her, a gente está caminhando para aquilo. Oi, uma curiosidade muito interessante, eu já tinha olhado Her e desses dias eu tava mexendo no catálogo lá e apareceu, e cara, o filme é de 2013, cara. É antigo, né? A gente nem tinha IA nesse sentido, tipo ChatGPT em 2013, e é um filme muito atual para quem for olhar hoje, assim. Sim. Muito bom, quem nunca olhou Her, com o Joaquin Phoenix, muito bom. De acordo com um levantamento recente da Harvard Business Review, o uso da IA mudou muito em apenas 1 ano. A chamada era emocional da IA chegou. Só no último ano surgiu 38 novas aplicações e a maioria delas fora do ambiente profissional. Cada vez mais pessoas recorrem à IA para conversar, organizar a rotina, lidar com o luto ou simplesmente desabafar. A tecnologia, que antes ajudava em tarefas práticas, agora está ganhando espaço como uma forma de companhia e até é substituta da terapia em algumas regiões. Um exemplo vem da África do Sul, onde uma usuária relatou usar IA para apoio emocional por não ter fácil acesso aos psicólogos. Outro usuário contou o uso da tecnologia para montar um cronograma de limpeza da casa. Hoje o ChatGPT e outras ferramentas semelhantes estão sendo usadas como nutricionistas, professores, redatores e conselheiros. O que era só um reforço para um dia a dia está se tornando algo quase essencial para muita gente. Hoje, obviamente, eu uso muito mais ele para questões técnicas, né?
Mas eu já usei o ChatGPT para nutrição, para montar treino de academia, para dar ideias de coisas novas, assim. Nossa, ele é bem bom para isso também. Não sei o quão fidedigno, né? Porque eu já levo isso em consideração, né? Porque, pô, ele tá catando ali na internet, então qualquer coisa, né? Então eu não uso ele como verdade absoluta, né? É uma coisa que tem que ter cuidado também, né? E isso também de usar a IA como um apoio emocional também levanta de novo aquelas questões que a gente já falou em alguns outros episódios de que tem que ter uns responsáveis disso, né? Sim. Porque teve aquele caso daquele rapaz que acabou tirando a própria vida depois de conversar com a IA, né? Porque a IA pediu pra fazer isso e ele provavelmente já tava fragilizado e isso acabou acontecendo essa tragédia, né? Então é algo que tem que se levar bastante conta e tomar cuidado também como é que vai ser utilizado. Isso aí, e querendo ou não, IA é um programa, então ela não vai ter tato, ela não vai conseguir identificar, ainda não é, ela vai conseguir identificar, tipo, talvez a tonalidade do que tu tá escrevendo, ou a importância das coisas que tu tá passando. Pra ela é muito, tipo, ou sim ou não, né? Ela vai, tipo, pra um lado ou pro outro, então ela não vai ter muito esse tato com o ser humano ainda, né? É tudo zeros e uns. É, zeros e uns, isso aí mesmo. O Google anunciou por lá uma novidade que pode transformar totalmente as reuniões virtuais, o Google Beam. Resumindo, essa tecnologia usa inteligência artificial para transformar um vídeo normal, aquele 2D meio sem graça, em uma renderização 3D em tempo real. O resultado dá para ter a sensação de que a outra pessoa está ali, na sua frente, com jeito a contato visual e até perceber aquelas reações mais sutis, como se estivessem na mesma sala. Aquele amigo que ama home office agora tem mais um argumento forte. Só tem um detalhe. Para usar o Beam, por enquanto, vai precisar de um dispositivo especial do Google em parceria com a HP, que vai ser mostrado em breve. A previsão é que ele chegue para a empresa ainda esse ano. Inclusive, algumas já testaram, como por exemplo a Duolingo, a Salesforce e a Deloitte, e disseram que é uma mudança significativa. O futuro das reuniões pode ser mais Star Wars e menos reunião chata no Zoom. Um negócio interessante dessas reuniões diferentes que eu vi uma vez foi um cara, acho que ele estava falando no Reddit, que o time dele de dev, eles faziam as dailies no Red Dead Redemption 2 no online. Eu achei isso muito sensacional. Sensacional. Não, eles pegavam, juntavam tipo a galera toda, logavam no mesmo servidor e eles iam até algum lugar separado que tinha alguma fogueira, alguma coisa assim. Daí eles sentavam lá e começavam a falar do que aconteceu e tudo mais. Mas eles falaram que, volta e meia passava alguém pra ficar enchendo o saco deles ou laçar algum dos caras que estavam lá, puxar, eles iam puxar de volta o amigo deles pra continuar falando. E era engraçado. Mas eu fiquei com uma dúvida, isso daqui, claro, eles não devem ter comentado ainda, que vai ter esse dispositivo em parceria com a HP. A ideia é que cada funcionário tenha um em casa, ou tipo assim, os diretores que gostam de trabalhar na empresa vão ter um pra deixar lá na empresa e fazer uma reunião com todo mundo, sabe? Porque eu não sei se faria muito sentido cada um ter um em casa, assim, porque pra mim eu não ia querer ter uma reunião 3D, pra mim a do Teams tá bom. Pois é, né? Ainda mais dependendo do preço que custa isso aí, né? Porque barato não vai ser, né? É, né? Pra gente não vai ser, já que vai virtualizar tudo, fazer os negócios 3D, né? Será que vale a pena? Imagina uma empresa com, tipo, sei lá, 3 mil funcionários, vai ter que comprar 3 mil dispositivos pra fazer reunião, eu acho que... Mas vamos ver como vai se Tem desenrolar. que dar uma né? avaliada, vamos dar uma avaliada. Mas eu acredito que vai ser mais pra esse sentido, assim, tipo, talvez uma reunião de diretores, onde tem uma empresa em cada país, daí eles vão lá, cada diretor vai ter Justo. um e vão fazer, tipo, uma salinha com todos. Justo. E falando em controlar as coisas com a mente, né? A Apple quer que você controle o iPhone com a mente. Então, depois de ter mudado o mundo com a tela do touchscreen lá em 2007, a Apple está de olho na próxima revolução, que é controlar o iPhone com o poder da mente. Sim, estilo no Yoda mesmo. Então vai ver, eles juntam, né? O Beam ali, a Apple, não, eles são meio rivais, né? Mas vamos deixar quieto então. A Apple está trabalhando junto com uma startup chamada Synchron, ou Cycron, talvez, no desenvolvimento de uma interface cérebro-computador. A ideia é simples e ao mesmo tempo meio insana, que é permitir que você interaja com os dispositivos da Apple só pensando. Então nada de clicar, deslizar, só pensando mesmo. Já dá até para ver a tecnologia funcionando no Vision Pro, o falecido Vision Pro, né, cara? A gente falou em alguns episódios atrás também que ele não foi muito pra frente, né? Mas talvez com essa parte de controlar pela mente, né? A Apple, é claro, né, que quer ir além, que é criar um padrão que permita que qualquer aplicativo seja controlado pela mente, o que pode ser uma baita revolução, principalmente para milhões de pessoas com mobilidades reduzidas. E como que vai funcionar? Um implante bem pequeno, parecido com um stent, vai até o córtex motor do cérebro e traduz os sinais cerebrais com um comando digital. E sim, já está autorizado a fazer testes em humanos nos Estados Unidos. E só um adendo aqui, cara, eu jamais faria isso, cara. Eu tenho pavor de cirurgia,
Eu tenho pavor de levar injeção, tipo, levar vacina, então imagina botar um bagulho. Botar um chip no cérebro. Não, deixa quieto, cara. Prefiro mexer aqui. E é bom, é prazeroso mexer os dedos no celular, né? A Apple ainda não deu previsão para o lançamento, mas quer abrir um protocolo para que desenvolvedores possam criar aplicativos compatíveis com essa tecnologia. O mercado de interface cérebros-computador deve crescer mais de 9% ao ano até 2030. Volvo entra na corrida dos carros com IA. E logo com o Gemini do Google. A gente já comentou por aqui sobre várias empresas que estão apostando forte em carros com inteligência artificial. E agora é a vez da Volvo entrar de cabeça nessa tendência. A montadora sueca anunciou que vai ser a primeira do mundo a colocar a IA do Gemini do Google diretamente nos seus carros. E o melhor, isso já vai começar esse ano via atualização de software nos modelos que tem o Android Automotive OS, que são como, por exemplo, os elétricos EX30, EX40 e EX90. O Gemini ele vai substituir o velho conhecido Google Assistant, mas ele promete uma experiência de voz que é bem mais natural e inteligente. Com ele vai ser possível, por exemplo, enviar mensagens, traduzir conteúdos, procurar alguns lugares diretamente no Google Maps e até controlar o ar-condicionado. Tudo conversando e sem precisar colocar o dedo na tela. E além disso também a Volvo vai ser uma das plataformas oficiais de testes do Google para as novas tecnologias automotivas. Isso quer dizer então que os carros da marca vão ser os primeiros a receber essas novidades antes dela chegar para todo mundo, né? A grande promessa do Gemini é deixar de lado aquele esquema de comandos engessados e transformar a conversa com o carro em algo mais humano. Ou seja, nada de ok Google, ajuste a temperatura para 22 graus. Vai ser alguma coisa mais no estilo de tipo, tá quente aqui, né? E o carro já vai entender. Mas tem um detalhe, só os modelos mais novos da Volvo que vão receber o Gemini. Se você tem um modelo mais antigo com o sistema Sensus, infelizmente vai ficar de fora. Mas você ainda vai poder usar o Gemini no carro da mesma forma. Só que de uma maneira um pouquinho diferente. Você vai precisar conectar o seu smartphone Android via o Android Auto. Claro, isso vai ter algumas limitações. Por exemplo, você não vai conseguir controlar as funções internas do carro, como o ar-condicionado. Só usar as funções normais do assistente. O Gemini ele vai chegar primeiro nos smartphones Android e depois só ele vai chegar nos carros. Ficou interessante, porque beleza, controlar a temperatura vai ser bem bom, né? Porque tu pode falar, aumenta um pouco, baixa um pouco, ele vai entender. Mas será que a gente vai conseguir usar comandos tipo assim, estaciona o carro naquela vaga? Porque tem os carros da Volvo que já fazem um estacionamento autônomo lá, então, sei lá, dá pra pensar algumas coisas que dá pra fazer assim, né, cara? Dirige até em casa sozinho. Dá pra ser criativo com isso. Dá pra ser bem criativo com isso. Legal. E agora para a nossa última notícia, o país que deu o ChatGPT Plus de graça para todo mundo. Os Emirados Árabes Unidos acabaram de se tornar o primeiro país do mundo a oferecer acesso gratuito do GPT Plus, com direito ao GPT 4o, é 4o? 4o, para toda a população. A ideia é democratizar o uso de IA para estudantes, profissionais da saúde e empreendedores, todo mundo com acesso à versão mais avançada do ChatGPT, que custa em torno de $20 ao mês. O país quer impulsionar a economia com mais inovação e novos negócios, tornando-se um verdadeiro hub global de IA, além de, claro, acelerar a adoção de tecnologia de ponta. Os Emirados Árabes também estão construindo o Stargate, um dos maiores clusters de supercomputação de IA do mundo, em parceria com a OpenAI, Nvidia, Oracle, SoftBank e Cisco. A localização estratégica do país permite impactar até metade da população num raio de 2.000 quilômetros, incluindo partes da África, Ásia e Europa. E assim a gente fecha mais um episódio do Enchendo Cash, o seu programa de notícias do Podcasting aqui da Testing Company. Então se curtiu, não esquece de deixar um like, de se inscrever no nosso canal e de compartilhar o conteúdo com a rapaziada. Também segue a gente aqui no YouTube, segue a gente no Instagram e no Spotify. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. E aí, gostou do episódio? O Podcasting é produzido pela Testing Company, uma empresa que se dedica a garantir a qualidade e confiabilidade nos produtos de software. Com mais de 14 anos de experiência, a Testing Company oferece soluções personalizadas para diversos segmentos do mercado, como financeiro, saúde, indústria, varejo, tecnologia e entre outros. Confira os links na descrição desse episódio e acompanhe de perto todas as nossas novidades.